Boa noite, amado irmão, seja bem-vindo à Terça da Esperança da Segunda IPI. Queria te convidar a ter um momento de louvor, um momento de gratidão, um momento de entrega, de se chegar aos pés diante do Senhor. Um momento tão difícil de pandemia, de a gente estar em casa, mas sinta-se em casa aqui na nossa Terça da Esperança e vamos louvar e glorificar o Deus que é tão bom. Amém? Louvamos, Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Senhor, nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Pai, pela sua fidelidade na nossa vida, Jesus, te louvamos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Obrigado, Jesus, pela sua fidelidade, Santo Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Graças a Deus, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de oração, de intercessão ao Senhor. Eu queria te convidar para estar conosco nesse momento em oração e intercessão, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, onde você está nesse momento, no livro de Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 10, e diz assim a palavra do Senhor: Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia,
e quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro, e as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso por memorial em um livro, e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, porque disse: o Senhor nosso Deus jurou que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Eu queria te convidar, numa forma de rendição ao Senhor, de mãos erguidas, aonde você estiver nesse momento, se você puder levantar uma das suas mãos, em rendição ao Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o nosso Tsidkenu Yavé, o Deus Shalom, o Deus da nossa paz, a nossa justiça, o Deus provedor, a nossa paz, a paz de Israel. Invoque o nome sobre todo nome, Pai. Nós queremos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor nesse tempo de comunhão. E mesmo de maneira online nessa plataforma, nós queremos dizer que Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está chamando a Tua igreja para outro nível de adoração, aonde nossas mãos, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, tudo o que temos, nós devolvemos ao Senhor. E como forma, Deus, assim como Arão e Ur fez com Moisés, de intercessão e oração, impulsionando para que as mãos de Moisés estejam erguidas, como igreja, Senhor, nós levantamos as nossas mãos também em intercessão, unirmos, Senhor, a nossa fé com os líderes de toda Maringá e de toda a região, Pai, no mesmo sentimento, Senhor. E nós declaramos, Pai, nós cremos que nós iremos vencer essa batalha. Sim, nós iremos conquistar, Senhor, as nossas vitórias. Sim, nós iremos receber os nossos milagres. Sim, Jesus, Tu és um Deus que já conquistou todas as nossas batalhas. Muito obrigado, Senhor, porque nesse tempo o Senhor está levantando Josué para prevalecer, Deus, diante desse Amaleque, Pai. Muito obrigado, esteja conosco, Senhor. Receba a nossa adoração, as nossas orações em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O nosso Deus é bom, Ele sempre continua sendo bom na nossa vida. Eu queria te convidar a olhar como tem sido isso na sua vida hoje. Você tem visto a bondade de Deus, o cuidado de Deus sobre todos os detalhes da sua vida? Nosso Senhor Deus, Ele nos ama incondicionalmente e Ele cuida intensamente da nossa vida. Então, te convido a cantar essa música e louvar pensando nisso. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus, aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei.
Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Sempre cuidará, Senhor. Deus Obrigado, Pai. cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois Porque só Ele que Deus fez. cuida de Amém, aleluia, mim. Senhor. Obrigado, Pai. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Amém, Jesus. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, ó Pai, pela sua fidelidade todos os dias da nossa vida, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. E o convite do Senhor é para que a gente dissipe esse amor que Ele tem com a nossa vida, todos os dias, com as pessoas próximas, com as pessoas que estão sofrendo. Então Deus te convida a interceder, a orar por essas vidas, a clamar, a profetizar bênçãos, a profetizar curas nessa vida, e que Deus te dá esse poder pelo nome de Jesus Cristo. Então declare isso na vida do seu irmão, declare isso na sua vida, na vida da sua família, e que a gente possa ser bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Declare em nome de Jesus. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Deus protege, Deus cuida de você em nome de Eu Jesus. sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca saltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial,
de uma nação cujas águas nunca secarão, nunca secarão, nunca secarão. Aleluia, obrigado, Jesus. Se você tem um pedido de oração, se você tem alguma demanda para apresentar a Deus, diante da situação que nós estamos vivendo, diante de algumas dificuldades que você enfrenta na sua vida, diante de algumas crises que existem no seu coração, que existe na vida da sua família, que existe na saúde, ou quem sabe nas finanças, nos relacionamentos, nós queremos orar por você, e nós queremos orar com você. Você pode estar entrando em contato com a gente. Nós temos uma lista de oração que todas as semanas vão para os líderes e para os grupos da igreja. Compartilhe conosco, compartilhe da sua ansiedade, compartilhe das suas necessidades. E nesse momento, agora, eu quero convidar você a estar orando com a gente. No lugar onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos interceder a Deus. Senhor amado, nós sabemos que a igreja do Senhor tem acesso a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu desejo em nos agraciar, em ministrar a Sua cura, em estar conosco através do poder do Teu Santo Espírito. Pai, nós pedimos então, ó Deus, clamamos, ó Deus, por todas as pessoas que vêm enfrentando necessidades, enfrentando enfermidades, passando por dificuldades nas finanças, dificuldades de sustento, ó Deus, tantas outras dificuldades de ordem emocional, ó Deus, tantas crises, ó Pai, que somente o Senhor é que tem capacidade de estar acolhendo a todas elas. Nós pedimos a Ti então, que o Senhor venha trazer uma resposta de graça, de amor, de acolhimento para cada uma dessas pessoas, que o Senhor aplaque todo o sentimento de abandono, que o Senhor aplaque todos os sintomas, ó Deus, que venham estar afligindo o corpo e alma de cada uma dessas pessoas, que o Teu Espírito venha trazer consolação e cura, ó Deus, definitivas, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Nós nos submetemos à Tua vontade, porque o Senhor é soberano, nós nos submetemos à Tua vontade, porque o Senhor é perfeito, e o Senhor conhece o final de todas as coisas, mas aqui nós clamamos, ó Deus, pelo Teu favor, nós pedimos pelo milagre, nós pedimos pela Tua intervenção, e pedimos isso confiando no Teu poder, no Teu amor, e é em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Vamos louvar a Deus. Poderoso é Seu nome, Jesus. Nós confiamos, ó Deus, no Seu poder. Nós nos entregamos nas Suas mãos, Pai de amor. Glória a Deus, aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, somente em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vem ao nosso encontro, Senhor Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Jesus, eu preciso de ti. Só o Senhor tem poder, Pai. Nada é impossível. Você crê nessa verdade, então louve em nome de Jesus. Impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, só de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Precisamos de Ti, Senhor. E nosso coração é grato, Pai, porque a Tua fidelidade tem se mostrado como verdade na nossa vida todos os dias, ó Pai. Então nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, ó Pai. Obrigado por ser fiel. Obrigado, Deus, por nos acolher, por nos amar, por estar conosco, Deus, em momentos difíceis. Muitas vezes a gente está sofrendo, ó Pai, pela situação que a gente está passando. Está sofrendo, Deus, com alguém enfermo, numa UTI, em estado de saúde debilitado, Pai, mas nós queremos que o Senhor é bom, nós cremos no Seu poder, cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, Pai, para trazer cura, cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para reverter toda essa situação, ó Deus, e derramar bênçãos e bênçãos, ó Pai. Então, nós Te louvamos, ó Deus, crendo que a Sua fidelidade é presente, crendo que a Sua fidelidade é uma verdade na nossa vida e que nada há de fazer com que isso seja presente no nosso meio, Pai. Então nós Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Pai. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável és. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável és. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Cante com fé e com força em nome de Jesus agora, Pai. Obrigado. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade.
grande é tua fidelidade. Amém. Graças a Deus. Como é bom cantarmos sobre a fidelidade do Senhor. Como é bom termos um tempo onde nós podemos proclamar esperança. Onde nós podemos, em meio a dias tão difíceis, ouvir uma voz que nos conduz a olhar para aquele que é Senhor de todas as coisas. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar um pouco nessa noite. E eu quero te convidar a ler comigo um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 em diante. Nós temos vivido dias tão difíceis, não temos como negar isso, mas também podemos declarar em meio aos dias difíceis que nós podemos encontrar e viver com esperança. Isso é possível àqueles que conhecem, que creem, que ouvem a palavra de Deus e passam a confiar no Senhor. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se existe um exercício que nós precisaremos fazer nesse período, é termos contato com a palavra de Deus. Muito mais do que com as séries, muito mais do que com as novelas, muito mais do que com os filmes, ou muito mais do que com as redes sociais. O nosso contato precisa ser com a palavra de Deus, porque da palavra de Deus brota a fé, brota a esperança e nos faz viver em dias tão cruéis com o amor que brota do coração de Deus para o nosso coração. Então, creia nisso, querido. Já no início dessa reflexão, precisamos ter contato com a palavra de Deus para podermos ser proclamadores de esperança. Mas nem sempre isso é fácil. E nós, muitas vezes, nos envolvemos com circunstâncias, situações onde nós mesmos ficamos perdidos. E pode ser que em alguma situação eu e você tropecemos ou deslizemos nessa vida de perseverança, de permanência. Então eu quero ler um texto que fala um pouco sobre isso, Marcos capítulo 4, no versículo 35, a partir do versículo 35, diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele lhes disse: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra do Senhor nesse texto, onde Jesus tem uma experiência com seus discípulos maravilhosa, ela nos ensina algumas coisas. Aqueles homens, antes de irem para o mar, antes de irem para o barco, eles estavam com Jesus e ali eles tiveram uma série de conversas com uma multidão que os seguia. E Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus explicava, Jesus demonstrava o amor e toda a atenção. E aquelas pessoas viam com os seus próprios olhos as grandes coisas que Jesus fazia, e aquilo que ele falava alcançava os corações de uma maneira incrível, onde as pessoas naquele ambiente que viviam sem esperança passavam a ter uma nova vida. As pessoas que viviam entristecidas, abatidas, porque viviam em situações terríveis para viver, elas passavam a ter um novo olhar sobre a vida, porque confiavam naquele que estava dizendo aquelas palavras, porque aquilo que Jesus diz é vida e nos ensina a ter vida e abundância. Então eles tiveram uma grande experiência, eles tiveram um grande movimento com o Senhor ali. E quando Jesus percebe que já está ficando tarde, ele com seus discípulos diz: Vamos adentrar ao mar e vamos para o outro lado. Eles já estavam no barco. E aqueles homens experientes
pescadores, mas também experientes na relação com o Senhor, porque aqueles que estavam mais próximos, mais íntimos, no dia a dia viam tudo, e o texto diz no versículo anterior que Jesus compartilhava com os discípulos as coisas que ele não compartilhava com mais ninguém. Olha só que interessante. Esses homens com o Senhor vão para o mar, e o texto diz que Jesus, ele pega num sono, vai lá, depois de um grande dia de trabalho, descansa, e quando vem a tempestade, e aqueles pescadores experientes que conheciam aquele mar, conheciam aquela região, não conseguem dar conta de preservar a integridade dos barcos, e não era apenas um, eram alguns. Aqueles homens caem em desespero, e quando eles caem em desespero, eles acordam Jesus de uma maneira muito, muito difícil, com alta voz e clamando e dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Veja bem a gravidade dessa afirmação que os discípulos fazem. Vivendo ao lado de Jesus, convivendo com todos os milagres, com todos os sinais e maravilhas, aprendendo a palavra da vida, quando vem um momento de dificuldade, em que eles não dão conta, eles jogam para Jesus uma cobrança que é totalmente descabida, porque eles dizem: não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa se a gente morrer? O Senhor não está nem aí para a gente, enquanto a gente está aqui morrendo, o Senhor está aí dormindo. Como se Jesus não estivesse no mesmo barco, na mesma circunstância e na mesma situação que eles. E aqui eu queria trazer uma lição, uma primeira lição para mim e para você, queridos. Nos momentos de lutas e tempestades, Deus está conosco. Jesus foi no barco com aqueles discípulos, e ele estava acostado, descansando, dormindo. A tempestade, ela não era capaz de tirar o sono de Jesus, mas ela é capaz de tirar o nosso sono, mas ela é capaz de tirar a nossa paz. Ela é capaz de olharmos para os lados, nos debatermos, e muitas vezes fazemos esse questionamento ao Senhor: Senhor, você não está nem aí comigo? Parece que é uma grande vergonha fazermos essa declaração, termos esse pensamento, mas se nós formos bem sinceros, quantas vezes você já não fez essa declaração no seu coração, no seu interior? Senhor, o Senhor não está nem aí comigo? Senhor, olha o que está acontecendo, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, parece que o Senhor está dormindo, enquanto está tudo de mal acontecendo, minha vida está sendo rompida, o céu está caindo, os destroços estão aparecendo, estou sendo exposto e o Senhor não faz nada. Quantas vezes, nesse período que nós estamos vivendo, meu querido irmão, minha querida irmã, não foi essa a declaração que brotou no seu coração e você logo teve um sentimento de culpa porque você foi capaz de pensar ou de dizer isso? Eu queria dizer para você, isso habitou o coração dos homens que eram mais íntimos de Jesus. Nós passamos por situações assim. Nós passamos por situações como essas, e isso não é vergonhoso. É a nossa humanidade revelada, é a nossa limitação revelada, é a percepção de que ainda temos uma jornada e uma caminhada a fazer. Quando Jesus acorda, e é acordado pelos discípulos, ele faz algo maravilhoso. Ele se levanta e diz aos ventos e diz ao mar: aquietem-se. E Jesus revela todo o seu poder, não só sobre a vida das pessoas localizadas, mas sobre até mesmo todo o cosmos e toda a natureza. A natureza, as circunstâncias incontroláveis estão debaixo do governo do Senhor Jesus. E ele olha para aqueles discípulos e fala assim: por que vocês estão temerosos? Vocês não têm fé ainda? E às vezes a afirmação que nós fazemos quando pensamos que Jesus não está cuidando de nós, que Deus não está nem aí com a gente, revela na verdade muito mais sobre mim e sobre você do que sobre a pessoa de Jesus. Revela que eu e você precisamos em muito ainda ter a nossa fé desenvolvida. Aqueles homens, o final do texto mostra e conta que eles olham uns para os outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles são surpreendidos por algo novo que vem da parte de Deus. E talvez essa surpresa, esse ser surpreendido,
seja algo que em mim e em você tenhamos ocultado, ou estejamos ocultando durante boa parte da nossa história, a ponto de não nos surpreendermos mais com a palavra de Deus, e aí nós viemos e nos colocamos na situação de dizermos: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Agora eu queria fazer alguns lembretes para mim e para você sobre a história. Ele, Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, soberano em todas as coisas, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, sendo adorado por anjos e seres celestiais maravilhosos, no lugar de glória, de majestade, onde a perfeição habita, porque eles habitam nesse lugar. Ele que criou todas as coisas, que tem governo sobre todas as coisas, Ele decide vir ao mundo e conviver com homens pecadores, conviver com uma humanidade que não tem esperança, uma humanidade que vive e respira a morte. Ele decide nascer como uma criança, como um bebê, ser cuidado, passar por todos os processos do desenvolvimento humano. Ele que criou e deu nome à lua, às estrelas, a todos os seres. Ele que criou as plantas, Ele que criou os animais, Ele que criou os céus e a terra. Ele decide viver e passar por todo o processo ao ponto de ser educado por professores que falavam sobre coisas que Ele havia feito. Olha só que interessante. Ele que decide viver na escória, na imundícia, e coloca o seu coração na misericórdia e no sofrimento das pessoas. Ele que não vem para viver entre os reis, entre os soberanos, entre os poderosos, entre os ricos. Ele que vem e vive entre os desfavorecidos, entre os esquecidos, entre os humilhados, entre os perseguidos. Ele que vem para aqueles que estão sofrendo. Ele que tem todo o poder, decidiu fazer esse movimento. E será que eu e você ainda temos coragem de perguntar: Senhor, você não está nem aí comigo? Ele que passou por todas as tentações e provações humanas, mas em nenhum momento caiu em pecado. Ele que nos ensinou o que é o amor, até as últimas consequências. Ele que nos ensinou sobre a obediência a Deus até as últimas consequências. Ele que amou, Ele que sofreu, Ele que foi para a cruz, Ele que foi humilhado, castigado, e sobre Ele pesou as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Ele que pela vontade maravilhosa de Deus foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou em poder, em glória e majestade, e foi ao céu e disse: eu vou voltar para morar no coração de vocês. Ele que passou por todo esse processo para dizer que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Para dizer que aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Aquele que diz que quem me buscar, quem vier até mim, vai encontrar águas tranquilas, vai encontrar uma fonte de água viva que jamais secará, porque do seu coração vai brotar um rio de água viva. Ele que tem todo o poder, Ele que acalma a tempestade de acordo com a sua voz e por uma apenas palavra. Você consegue imaginar que Ele não se importa com você? Esses pensamentos podem brotar no nosso coração, mas ao mesmo tempo que esses pensamentos brotarem no nosso coração, apenas uma coisa eu gostaria de inspirar você, meu querido irmão: pense em tudo, em todo o movimento de amor de Deus o Pai, de Deus o Filho e do Espírito Santo pela minha e pela sua vida. E neste momento, quando as circunstâncias tentarem trazer uma mensagem de que Ele não se importa com você, quando as dificuldades tentarem apontar para você um caminho de que Deus está ocupado fazendo outras coisas, quando os movimentos da vida, os ventos soprarem e a dificuldade vier para declarar a você que Deus não está nem aí com você, você pode olhar para toda essa história e para a sua própria história e trazer à memória que o Deus de paz, que esmagará a Satanás e as suas hostes, Ele é um Deus que está vivo e Ele não está te deixando sozinho no barco. Ele está no barco, e se Ele não está no barco, há esperança, há vida, há controle dEle sobre a história, e Ele não vai te abandonar, porque Ele nunca te abandonou, e a sua história é uma demonstração disso. Ele cuida,
Não te importa que pereçamos? Talvez possa surgir essa pergunta no seu coração, mas pela fé e pelo conhecimento da palavra de Deus, você pode declarar ao mesmo tempo: Ele se importa, Ele cuida de mim, Ele está no barco. E ao tempo em que os discípulos foram até Ele, porque todas as suas habilidades já estavam esgotadas, suas competências já tinham ido embora, Ele se levanta e Ele diz com uma palavra: aquiete-se. E o vento se acalma, e o mar se acalma, e eles repousam em paz novamente. Haverá paz, haverá descanso, haverá governo de Deus sobre a sua vida, porque você não está sozinho. Se você tem vivido tempos de questionamentos como esse, eu quero te convidar a fazer nessa noite essa declaração: eu creio que o Senhor se importa comigo. Eu creio que por mais que haja um ambiente de sequidão, de escassez, haverá de chegar a abundância de vida. E que nessa perspectiva toda, você possa, em nome de Jesus, se surpreender novamente e dizer: quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? E você possa dizer com todo o seu coração e ser surpreendido pela palavra de Deus, que vai trazer aquela paz que excede todo entendimento, porque esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida, que sejamos perceptivos aos cuidados que Ele tem tido para comigo e para com você. Essa é uma noite de esperança, essa é uma noite de olhar para os ventos, de olhar para as tempestades e dizer: Ele está comigo, por isso eu posso confiar nele e na sua palavra. Ele está comigo, por isso em algum momento os ventos vão parar de soprar e o mar não será mais agitado, porque Ele cuida da minha vida. Querido, receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor e quem sabe você pode ter agora um tempo de reconhecimento de que você tem permitido que essas circunstâncias tenham dominado o seu coração e tenham roubado de você a capacidade de perceber que Ele é poderoso. Então reconheça diante do Senhor e diga: Senhor, eu tenho falhado porque eu tenho permitido que as ondas e os mares se agitem e cheguem a mim de tal modo que eu penso que o Senhor tem deixado a minha vida de lado. Mas ao mesmo tempo, eu quero reconhecer, proclamar e declarar que se o Senhor está comigo e o Senhor está, tudo isso vai passar. Bendito é o nome do Senhor. Quero te convidar para fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, quantos irmãos e quantas irmãs têm passado por momentos de dificuldades? Nós temos passado por dificuldades. Quantas vezes o sono vai, a preocupação vem e as angústias se intensificam por conta de tantas circunstâncias que têm alcançado o coração de pessoas. Deus, que tempos difíceis. E eu reconheço, Senhor, que na minha humanidade, muitas vezes, eu faço a indagação que os discípulos fizeram: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está nem aí para a minha vida? Senhor, mas pela sua palavra e pela fé em Jesus, e por confiar e crer na história, eu quero proclamar, Senhor, que eu creio na sua presença em minha vida, que eu creio que o Senhor é um Deus que governa e domina até mesmo sobre toda a natureza, e as circunstâncias incontroláveis estão debaixo do seu controle. Nós confiamos nisso. Me perdoe, Senhor, por tantas vezes fraquejar, mas grato eu sou, porque o Senhor continua demonstrando o seu poder, o Senhor continua demonstrando a sua misericórdia, o Senhor continua demonstrando o seu cuidado comigo, mesmo nesses momentos aonde eu enfraquecido deixo os meus pés vacilarem. Eu sou grato porque os teus pés não vacilam e a sua palavra é fiel e ela se cumpre. Bendito seja o nome do Senhor, e que nesse tempo os corações presentes aqui neste lugar recebam ânimo, esperança, alento e consolo daquele que ordena e os ventos e tempestades obedecem. Bendito é o teu nome,
em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amado, Deus se importa muito com a gente. Olha ao seu redor e veja quanta coisa foi criada, quanta coisa existe. E isso só foi feito por causa da importância que a gente tem para Ele. Eu te convido a refletir sobre isso. E se você não tem visto a importância de Deus com a sua vida, que você clame a Ele com esperança, derramando essa esperança de que, como uma árvore bonita, linda, formosa, pode vir ao chão sendo cortada pela raiz, e mesmo assim ela florescer, crescer e dar frutos, assim Deus quer fazer com a nossa vida. Então tenha esse momento de louvor e esperança a Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu. A esperança para o ferido, quando árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu. Mesmo assim, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. É isso que Deus quer para a sua vida, que os frutos não cessem, que o amor, que a esperança, que a força no Senhor, que a confiança no Senhor não cesse, mas sim ela venha crescer e dar mais e mais frutos para a honra e glória do nome dele. Vamos lá? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão. Sim, Jesus. E não cessará os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Amém. Creia que isso seja uma verdade hoje na sua vida e Deus faça florescer e frutificar muitos frutos do Senhor.
Nós agradecemos a Tua participação e a Tua presença conosco. Agradecemos a Deus por esse culto e pedimos a calma dEle sobre a nossa vida, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as nossas necessidades. Obrigado por estar junto com a gente. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento, encerrando esse culto. Senhor Deus, obrigado porque mesmo diante de qualquer agito, mesmo diante de qualquer tremor, mesmo diante de qualquer adversidade, o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa vida. Mesmo quando a gente pensa que parece que o Senhor não está, a Tua presença ela se manifesta, ela está conosco. O Senhor entregou a Sua vida por nós. E mesmo o Senhor sendo o Deus invisível, a sua vida em nós, ela tem evidências, e nós podemos desfrutar delas e apegá-las, e apegar-se a elas. Nós queremos Te agradecer, porque a Sua graça se manifesta, mesmo diante dos dias mais difíceis. Obrigado, continua conosco. Nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Até uma próxima, em nome de Jesus.